Graças e paz, meus amados amigos, chegamos até aqui na última aula do nosso Start 2 sobre santificação, essa última parte dessa matéria de teologia e salvação que é fantástica, né? Maravilhosa essa obra, a qual Deus realizou em nós através da regeneração, do arrependimento, justificação, adoção, e agora nós vamos entrar na parte da santificação. Lá em Romanos capítulo 8, verso 13, vai dizer assim para nós: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vamos utilizar o comentário na sua teologia sistemática de Weingruten. Ele fala o seguinte, santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Então a santificação ela é parte desse sistema da doutrina da salvação, da soteriologia. É engraçado, já vamos entrar aqui em um ponto, que quando nós falamos a respeito de eleição, o que fica na mente do indivíduo é, já que eu sou salvo em Cristo Jesus, já que ele me escolheu, então eu posso viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, posso viver pecando. A gente vê claramente que isso não acontece, isso é impossível. Se alguém vive dessa maneira, desse jeito, é porque nunca foi regenerado. Porque a obra da regeneração, ela é, primeiro, a regeneração, arrependimento, justificação, adoção e santificação. Essa aqui é a obra da salvação em Cristo Jesus na nossa vida. Se não existem esses pontos na nossa vida, se nós não temos esse entendimento e não conseguimos compreender esse ato de Jesus em nós e dentro de nós, meu querido, é complicado demais, porque talvez você está vivendo uma utopia, está achando que você é salvo, mas na verdade você nunca foi salvo em Cristo Jesus. Só há uma maneira de nós sermos salvos em Cristo Jesus, que é através da sua obra redentora, e é através dessa obra redentora de Cristo Jesus que nós temos direito à salvação. Caso contrário, nada aconteceu. Se você não busca uma santidade, você não busca uma santidade no Senhor, no Espírito Santo de Deus, é porque a obra da redenção, da regeneração, não aconteceu ainda na sua vida. Então a santificação, ela é esse progresso, ela é essa continuidade. A própria palavra do Senhor fala, boa obra que ele começou, ele é fiel para terminar. Ou seja, a partir do momento que você foi regenerado em Cristo, você se arrependeu, você vai entrar nessa obra de santificação, aonde você vai querer cada dia mais ser semelhante, parecer com Cristo, viver uma vida de santidade, uma vida de busca contínua com o Senhor, uma vida onde você glorifica a Deus através de você, através dos seus padrões morais, através da sua vida que você tem levado. Então, não tem como eu falar que eu vivo, que eu fui escolhido sem viver santificação. Então, essa ideia que já que eu sou escolhido do Senhor, eu posso viver de qualquer maneira, ou se eu não perco a salvação, eu posso viver no pecado, isso é mentalidade de quem nunca conheceu de fato a doutrina, nunca conheceu de fato o Evangelho de Cristo, tá? Uma vez nascidos de novo, não podemos continuar pecando com um hábito ou com um padrão de vida, porque o poder da nova vida espiritual em nós impede-nos de nos rendermos a uma vida de pecado. Aquilo ministrado ali em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 22, vai dizer isso para nós, olha, se nós vivemos pela carne, o que vai manifestar na nossa vida é o fruto da carne. Mas se nós vivemos no Espírito, o que vai manifestar na nossa vida é o fruto do Espírito. Isso é consequência. A atitude, o comportamento é consequência de quem um dia foi regenerado em Cristo Jesus e recebeu o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida.
Outro exemplo, de forma clara, é quando Tiago diz que a fé sem obra ela é morta. O que ele está querendo dizer? Está falando que a obra que salva? Não, de maneira alguma. Ele está mostrando de forma clara também para a gente que se há uma fé, se eu fui regenerado e respondi com fé ao chamado do Evangelho, as obras, elas acusarão isso. As obras deixarão claro que eu fui escolhido, que eu fui separado, que eu sou temente a Deus e que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida através dessas obras manifestas, através do amor, através do perdão, através da vida em santidade. Isso tudo é consequência de quem foi regenerado e tem uma fé firme e verdadeira no Senhor Jesus. Nós somos santos. Essa realidade é parte de uma identidade recebida pela graça, não por mérito pessoal algum. Deus agiu na história de forma poderosa para nos tornar sua propriedade em Cristo e fomos salvos. Ou seja, a partir do momento que Cristo ele nos regenerou, o Espírito Santo de Deus ele nos regenerou, agora nós somos conhecidos como santos de Deus, né? Por quê? Porque isso tem que fazer parte da nossa identidade. A santificação, a santidade, ela é caráter do cristão. Se o cristão, que se diz cristão, não possui a santidade, nunca foi encontrado de fato pelo Cristo. No tempo presente, nossa santificação está sendo edificada. Como Paulo diz, a boa obra que o Senhor começou, ele é fiel para terminar. É um processo. Isso não quer dizer que em algum momento você vai errar. Em algum momento você vai falhar. Não, nós vamos falhar, infelizmente, porque o pecado habita em nós. A nossa natureza é pecaminosa. E a gente vai viver numa luta constante agora de santidade contra essa natureza pecaminosa, que é a nossa carne, que é o nosso corpo. Nós só vamos conseguir vencer isso numa totalidade quando nós recebemos do Senhor o corpo glorificado. Aí sim, o pecado já não habitará mais na nossa vida e nosso corpo será glorificado para a honra e glória do Senhor Jesus, aonde nós seremos santos eternos para sempre, vivendo em santidade. Caso contrário, a gente vai viver essa guerra entre carne e espírito, essa barreira que nos leva às vezes ao pecado, que nos leva à santidade. Mas na vida do cristão, o cristão busca essa santidade, o cristão busca essa luta. O cristão, ele anda na contramão do mundo, numa rota diferente da que o mundo anda. A palavra santificação, ela tem a intenção de nos comunicar coisas reais, realidades terrenas e práticas. O que isso quer dizer? Santificação não está ligado à roupa que eu visto. Santificação não está ligado à mudança da tonalidade da minha voz, né? Aqueles que, quando estão em alguma igreja, aí de repente tá no mistério, aí a língua eis que te digo, e muda a tonalidade, né? Muda a forma, o jeito, como se aquilo mostrasse um alto nível de santidade, né? Na vida do indivíduo. Nada a ver. Não quer dizer também a respeito de posição eclesiástica. Olha, o pastor está lá e o pastor ele é mais santo do que a gente, ou o pastor é perfeito, ou o líder é perfeito, ou o irmão que está na intercessão é o irmão dos superpoderes, e por aí vai. Não tem nada a ver com isso. A santificação, ela ocorre da maneira mais branda possível. Por que de maneira branda? O que vai mudar, meu querido, na nossa santificação é coisas extremamente reais e práticas. Por exemplo, como estamos lidando com o nosso dinheiro, como estamos lidando no nosso trabalho, como estamos lidando com a sexualidade, tornando-nos melhores pais, irmãos, filhos, tornamos melhores discípulos também, sabemos o propósito da nossa vida e nos lançamos nele alegres. Isso é santidade, isso é santificação. Não tem como você vir para a igreja e falar que vive uma vida de santificação se você é alguém que não honra seu pai e sua mãe.
se você é alguém que não honra os líderes, pastores da igreja, se você é uma pessoa que vive totalmente no teu trabalho, ninguém gosta de você porque você é uma pessoa insuportável, chato no seu trabalho. Ninguém quer vir para a igreja porque lá vem lá o crente chato, o cristão chato. Às vezes a gente leva esse título por sempre querer pregar o evangelho, sempre querer pregar o amor de Jesus. Legal levar esse título de chato porque você prega o evangelho de Cristo. Mas levar o título de chato porque nós somos religiosos, porque nós queremos arrotar uma santidade, mostrar que somos superiores aos demais, que nós somos melhores do que os outros. Meu irmão, isso não é santidade, ao contrário, isso é egocentrismo, isso é pecado, né? Na vida do ser humano, na carne do ser humano ali, de forma ativa, aonde ele acha porque só frequenta uma igreja é melhor, só porque possui uma posição eclesiástica mais elevada é melhor do que os outros. Isso não é real. Santidade, santificação, tem a ver com frutos do Espírito Santo que é manifesto em nós. Depois que Cristo entrou na minha vida, eu fui regenerado em Cristo Jesus, eu passei a amar mais, eu passei a perdoar, eu passei a me preocupar mais com meu irmão, eu passei a ter um autocontrole, né? Um domínio próprio com a alimentação, domínio próprio com meus sentimentos e emoções, domínio próprio com o dinheiro. Às vezes as pessoas elas são descontroladas financeiramente, gastam e gastam e gastam e não conseguem, né? É o famoso demônio da Shopee, do Mercado Livre, que toda hora tem que entrar, tem que comprar, tem que gastar, sabendo que tem inúmeras coisas para fazer, mas ali está dominado por esse sentimento de gastar e querer gastar. Não, meu irmão, dos frutos do Espírito Santo de Deus é o domínio próprio. O domínio de Deus sobre a nossa vida. Nossa vida agora tem um autocontrole. Nós já não somos mais controlados pelo pecado. Nós já não somos controlados mais pela nossa carne, pela nossa vontade. Mas nós somos controlados literalmente pelo Espírito Santo de Deus. Isso é santidade. Isso é santificação. Amar o irmão, paz entre os irmãos, trazer paz à casa, onde você chega, o ambiente se torna melhor, as pessoas se sentem melhor ao teu lado, se sentem melhor com você, gostam de ouvir você falando, as pessoas têm um bom testemunho de você, né? Vê em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é santificação. Seus pais se alegram com você, seus filhos amam você como pais, porque santificação, fruto do Espírito que está dentro de nós, tá? E esse processo de santificação, ele ocorre em cooperação. Qual cooperação? A cooperação entre nós e Deus, né? Deus e nós. Vamos lá. O papel de Deus na santificação, tá? Me perdoe que eu estou um pouco gripado, a alergia atacou, então meu nariz, minha voz deve estar engraçada aí. Mas um dos papéis específicos de Deus, Pai, na santificação, é o seu processo em nós de nos disciplinar como filhos. Ou seja, quando Deus, ele vê que nós estamos fugindo da rota, ele nos disciplina. Como um pai bondoso, como um pai amoroso, como um pai que nos ama, ele nos disciplina. A gente vai ver, eu já falei em aulas anteriores, o povo de Israel, no momento que eles estão ali no período de juízes, né, o período teocrático, a gente vai ver que toda vez que o povo de Israel fugia daquilo do padrão que Deus queria e levantavam para si altares de outros deuses, Deus permitia que outra nação vinha contra eles ali, colocava eles como escravos, e então eles se arrependiam dos seus maus caminhos, dos seus pecados, suplicava a Deus, Deus trazia um libertador que libertava a vida deles ali, e assim eles voltavam ao caminho do Senhor. Então Deus tem esse papel de disciplinar nossa vida,
Talvez você já foi disciplinado por Deus, né? Já fomos disciplinados pelo Senhor, aonde nós estávamos no caminho todo errado e achando que estava, não, tranquilo, sem problema algum, continuo indo, e de repente vem a consequência daquilo, de repente Deus vem com a disciplina dele, é a hora que a gente acorda para a vida e fala assim, errei, pequei contra o Senhor, falhei contra o Senhor, aí tu chora, tu entristece, né? Vem aquele arrependimento verdadeiro e você muda o seu comportamento, muda a tua forma de andar, de estar, e agora você, de fato, começa a viver uma vida de santificação, de busca constante com o Senhor. Isso é lindo demais, é perfeito demais. Deus, ele corrige quem ele ama. Então, se você algum dia foi corrigido por Deus, se alegra, porque é nós que o Senhor vai corrigir. Às vezes você vê pessoas fazendo a mesma coisa que você e algo acontece com você, mas não acontece com essas pessoas. E você fala, por que Deus? Comigo que vou na igreja, mas com fulano não aconteceu e ele cometeu o mesmo ato. Porque você tem pai. Como nós vimos na aula anterior, nós fomos adotados. E se nós fomos adotados, nós temos um pai que nos corrige, um pai que nos protege, um pai que vem, puxa a nossa orelha e fala assim, meu filho, você está no caminho errado, vem para cá, é esse o caminho que eu tenho para você, é esse o propósito que eu tenho para a tua vida. Então, quando nós somos corrigidos, nós temos que se alegrar. É Deus, né, Pai, que efetua tanto querer como realizar em nós, expondo um pouco da forma de como Deus nos santifica, tanto causando em nós o querer, a sua vontade, como dando a nós tudo que nós necessitamos para tal. Ou seja, é Deus que efetua em nós, né, o teus pais, a vontade de querer uma vida de santificação, uma vida de busca ao Senhor, o desejo de estar na casa de Deus, buscando a Deus e vivendo uma vida em santidade a Deus. Isso é tremendo, isso é obra do Senhor, projeto do Senhor na nossa vida. Deus é lindo demais, né? E é Ele mesmo que disponibiliza para nós todos os recursos que nós necessitamos, tudo que precisamos para que nós possamos viver essa santificação, esse processo. Já o Deus Filho, Jesus Cristo, né? O papel dele na santificação é ser exemplo para nós de tudo aquilo que ele conquistou e a vida também que ele viveu quando esteve aqui na Terra. Jesus é o maior exemplo para nós. Se nós queremos viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, nós temos que olhar quem Cristo é, como que Cristo viveu, como que Cristo venceu as suas tentações e tomar Ele como exemplo maior para nossas vidas, para que nós possamos ser cada dia mais semelhantes a Cristo e viver em santidade. Jesus Cristo, ele é o exemplo maior para nós, é o exemplo que deve ser seguido na nossa vida, tá? E também o Deus Espírito Santo, né? Ele atua nesse processo de santificação, e porém ele atua dentro de nós, né? Dando em nós essa santificação. Ele produz em nós o fruto do Espírito, os traços de caráter, que gera santificação cada vez maior. Crescemos na santificação e andamos no Espírito, e somos guiados pelo Espírito. Isto é, somos cada vez mais guiados aos desejos e às orientações do Espírito Santo de Deus em nossa vida e caráter. O Espírito Santo é o Espírito da santidade e produz santidade dentro de nós. Como nós vimos ali no ato da regeneração, se não houver o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não tem salvação. Se não tiver o Espírito Santo de Deus na nossa vida, se ele não realiza a obra da regeneração, não tem arrependimento, não vamos responder com fé ao chamado do Evangelho, não vamos ser justificados e claramente não vamos ser adotados, conhecidos como filhos de Deus e muito menos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida onde nós desejamos e queremos cada dia mais ser parecido e estar próximo a Deus. As coisas de Deus, ela é que nos movimenta e que nos alegra. E isso é uma obra feita através do Espírito Santo de Deus. Somente através disso que nós conseguimos viver essa santificação, tá? Em nossas vidas. E nós
como homens, nós temos o nosso papel também dentro dessa santificação, tá? O papel que desempenhamos na santificação é tanto passivo, pelo qual dependemos de Deus para nos santificar, como ativo, pelo qual nos esforçamos para obedecer a Deus e dar os passos que aumentarão a nossa santificação. Primeiro, aquele que pode ser chamado papel passivo, desempenhamos na santificação, é visto em textos que nos encorajam a confiar em Deus ou a orar pedindo que Ele nos santifique, tá? Igual Romanos 6,13 vai dizer, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, né? Ou Romanos 12,1, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então aqui a gente vê que o homem ele tem um papel tanto passivo como ativo. Como assim, né? Primeiro, o papel passivo, tá? Perdão que eu tô gripado, meu nariz tá horrível. Mas o papel passivo da humanidade, nossa, como homens, é dependência. Depender de Deus, orar, jejuar, buscar a Deus, pedir a Deus que Ele nos santifique, porque sabemos que se o Espírito Santo de Deus não estiver na nossa vida, nós não vamos conseguir vencer as tentações, não vamos conseguir vencer os desafios. Lembra quando Paulo ora ao Senhor 3 vezes pedindo para que retirasse, né, aquele espinho da carne? Ele vai falar, olha, o Senhor vai responder para ele, olha, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, né? Então, quando nós oramos, pedimos a Deus, reconhecemos que somos dependentes dele e clamamos a Deus buscando em oração, em fervor, em leitura bíblica, nós estamos fazendo papel ativo, mostrando que nós somos dependentes do Senhor e sem o Senhor nós não conseguimos, tá? E também possuímos o papel ativo. Qual que é esse papel ativo nosso dentro desse processo de santificação? É a nossa luta contra o pecado, certo? Por exemplo, eu sei que eu tenho uma fraqueza e o Espírito Santo de Deus para bebida. O Espírito Santo de Deus já me revelou, já me mostrou, já falou, olha, não vai, filho, você é fraco nisso, você não pode isso, isso aí não é algo que eu quero para você, isso aí é mal para você. Então o papel do Espírito Santo de Deus é sempre nos alertar, nos mostrar, trazer o entendimento que aquilo desagrada o coração de Deus. E qual que é o papel nosso? Não ir. Papel nosso, lutar contra o pecado. O papel nosso, fugir das tentações. Isso são papéis nossos. O Espírito Santo de Deus não vai tirar o celular da nossa mão. É nós que devemos ver entender que existem conversas dentro do WhatsApp que não é para nós. Existem situações que não é para nós. Existem lugares que não é para nós irmos. Existem coisas que não é para nós falarmos. Existem tipos de comportamento e ofertas que chegam na nossa mesa que não é para nós. Então nós, como cristãos, precisamos agir dessa forma, que é lutar contra o pecado e matar as obras da carne. Isso é papel ativo nosso. E o passivo é total dependência de Deus, confiar em Deus e pedir para Deus que Ele possa nos santificar, porque sem o Espírito Santo de Deus nós jamais vamos conseguir lutar contra a obra da carne, né? Que se manifesta, que nos chama a todo momento para o pecado e para viver fora do propósito de Deus. Então, essa é a doutrina da santificação. Espero que tenha sido algo que agregou mesmo ao teu conhecimento, agregou à tua vida. Encerramos aqui, né, o Start 2. Espero que tenha sido bênção para você, tá? E que Deus possa continuar te abençoando a tua casa, a tua família, e que cada ensino aqui apresentado possa servir mesmo para o teu crescimento espiritual e você saia germinando isso dentro de você e produzindo frutos de salvação na tua família, em outras pessoas, em amadurecimento espiritual,
porque isso é o propósito do Senhor, né? Deus não nos dá conhecimento para a gente ficar paralisado ou criar uma obesidade espiritual, muito pelo contrário, é para que nós possamos estar capacitados para cumprir o íntimo propósito e chamado do Senhor. Que Deus abençoe você e a tua casa e até os próximos cursos, se Deus quiser.